aqui é a Erika e você está no canal do I Can Speak English. Nesse vídeo eu vou responder para você uma pergunta, que é uma pergunta que eu ouço bastante de vários alunos, de várias pessoas interessadas em aprender inglês. A pergunta é a seguinte: dá para aprender inglês sem sair do país? Dá para eu aprender inglês aqui no Brasil? Ou eu realmente preciso passar um tempo fora, eu preciso fazer um intercâmbio para aprender? Muitas pessoas chegam com essa dúvida depois de terem estudado inglês por anos, ou antes mesmo de ter começado inglês, porque ela já não quer perder, né, os anos aqui no Brasil para depois ir para fora. Ela já pensa de repente, em vez de investir num curso ou em aulas particulares em inglês aqui no Brasil, ela já pensa em investir logo numa viagem de um mês, 40 dias, independente do tempo, e ficar fora onde ela acredita que ela vai realmente aprender o inglês. Então tá, vamos falar um pouquinho disso. Eu acredito que sim, dá para aprender inglês sem sair do Brasil. Bom, isso aconteceu comigo. Eu cheguei a morar fora do país, mas antes de morar fora, eu aprendi inglês aqui. Então, como que eu aprendi inglês? Eu aprendi da forma tradicional, né? Nada assim muito fora da curva. Eu entrei numa escola quando eu era adolescente, estudei aquele curso longo, sabe, de inglês, vários anos. Aprendi inglês e eu não aprendi apenas na escola, eu estudava bastante sozinha e eu fazia muitas coisas que hoje eu vejo que são realmente o caminho para se aprender inglês. Então eu ouvia muita música, eu assistia muita série, eu pegava a tradução da música, eu tentava pegar a letra da música, aí eu assistia a série e ficava voltando porque eu queria entender aquela expressão que eu achava o máximo. Nossa, tá diferente da legenda, e eu voltava. Enfim, mas aprendi inglês então em vários anos aqui na escola. Quando eu já falava inglês, eu já tinha dado aula de inglês, eu fui morar fora. E aí realmente aprimorou a língua, né? Eu ganhei mais fluência, eu peguei expressões, mas eu aprendi inglês estando aqui em Jacareí, para ser mais específico. Então, assim, teve o meu caso, tem caso de muitos alunos, de muitas pessoas que eu conheço, para provar que é possível aprender inglês dentro do próprio país. Mas, ainda que eu não conhecesse ninguém, eu ia dizer o seguinte: sim, eu acredito que é possível aprender inglês sem sair do país. Por quê? É, Porque quando, novamente, assim, como que a gente aprende uma língua? A gente aprende como a gente aprendeu a nossa língua mãe. A gente ouve, 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 né? A língua ela entra e depois a gente produz. Não necessariamente a gente precisa estar fora do país para a gente ouvir a língua daquele país, né? A gente não precisa estar nos Estados Unidos para ouvir inglês. Ainda mais inglês, que está super presente aí na nossa cultura. A gente ouve inglês em série, em filme, a gente ouve inglês em YouTube, em podcast, a gente vê inglês em outdoor, em tudo que é lugar. E com a internet a gente tem facilidade de buscar a língua. Então, a gente pode sim fazer essa imersão estando no nosso país. E tem um outro fator, que esse fator, na verdade, eu acho que até pesa favoravelmente para você aprender inglês na sua casa, né? No seu país, no local onde você está, não necessariamente tendo que viajar para aprender. A gente está falando aqui do começo, tá? Do começo da jornada, quem está começando a aprender. Tem um pesquisador, que é o Stephen Krashen, que ele fala do comprehensible input, que a gente aprende, a gente adquire a língua exatamente da forma que a criança adquire. Então, a gente aprende ouvindo e lendo, a gente aprende com o que ele chama de comprehensible input. O input, né, são as informações, o inglês chegando, entrando na nossa mente, e ele fala do comprehensible input. A gente aprende quando a gente está ouvindo ou lendo, né, ou adquirindo a língua a partir de algo que a gente compreenda. Então, é a partir de um filme, ou uma série, ou um podcast que a gente está entendendo do que está sendo tratado, a gente está entendendo o contexto. Não estou falando que a gente está entendendo 100% das palavras, 100% das expressões. A gente está entendendo o contexto, compreendendo ali o que está acontecendo. A gente precisa disso para adquirir a língua. Então pensa, se você chega num país onde você não fala a língua, você não tem uma base, e você vai ser exposto ali a um bombardeio da língua, né? Inglês, 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 ou japonês, ou alemão, francês, seja lá qual língua você esteja querendo estudar, vai vir muita coisa, mas você não vai estar compreendendo o contexto necessariamente
né? Você está na rua ali, está acontecendo tanta coisa, você não sabe o que tá, não é um ambiente controlado, né? Você não está entendendo do que se trata. Não é a forma mais rápida, mais efetiva, e é uma forma que com certeza vai te causar muito estresse. Mas nem estamos entrando aí no estresse, estamos entrando na efetividade ou não, né, desse método, dessa viagem no primeiro momento. Enquanto que se você estiver no seu país, se você for estudar inglês, seja num curso, seja com professor particular, você vai estudar inglês, o professor ele vai te expor a língua daquela forma controlada, né? Então ele vai falar devagar. Eu não estou dizendo que tem que falar super devagar. Eu estou dizendo que ele não vai falar como um nativo que não tem a menor ideia que você não sabe falar inglês. Ele sabe que você não sabe. Logo, ele quer que você compreenda. Ele vai ter paciência, no mínimo. Então você vai estar sendo exposto à língua de uma forma que você vai estar compreendendo. Ou seja, no seu país, na sua aula, você vai ter acesso ao comprehensible input, que é necessário para o seu aprendizado, né? Para você adquirir a língua. Que estando fora, ali imerso naquele país, naquela língua, e sem entender nada, você não vai ter o comprehensible input. Então, ponto para quem fica estudando inglês no início no próprio país. É possível sim aprender inglês sem morar fora. Então tá bom, então o que eu penso de morar fora? Teacher, não vale a pena eu ir para fora para fazer um curso de inglês, estudar? Vale muito a pena. É uma experiência incrível. Mas o que eu recomendo é você já ter uma base, você já ter aprendido aquele básico do inglês, como se comunicar, como se virar, como pedir comida, como pedir orientação, como que eu faço quando eu estiver perdido na rua? Você já sabe isso do inglês, sabe? Esse básico. E aí você vai viajar para estudar inglês, para aprimorar, para praticar o inglês, aí é excelente. Porque aí você já subiu de nível, então o seu comprehensible input já está aqui em cima. Você vai estar recebendo aquelas informações e entendendo o que está se passando. É uma experiência ótima, eu super recomendo. Só novamente, né, para fixar aqui o que a gente. O objetivo desse vídeo é possível aprender inglês sem sair do país. É bacana viajar, fazer um intercâmbio, estudar fora? Maravilhoso. Num próximo momento, depois que você tiver aquele básico, você já conseguir se virar em inglês, aí você viajar para aprimorar a língua é ótimo, é super maravilhoso e depois eu divido com vocês histórias do período que eu morei fora, que realmente é muito bacana. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. Me diz o que você achou e me fala o que você quer ver nos próximos vídeos. Até mais!